Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou contar uma história chamada O Invejado e o Invejoso, que é uma história que está sendo contada pelo segundo derviche a um gênio que está ameaçando sua vida. E esses dois são personagens de uma outra história chamada O Carregador e as Três Jovens de Bagdá, que por sua vez é uma história que está sendo contada por Sherazade ao seu marido, o rei Shahriar. Na quarta-feira eu disse que iria deixar hoje um post no blog falando um pouquinho mais sobre o livro, sobre o projeto e sobre algumas coisas que eu tenho pensado a respeito dessa quarentena. Então o post vai estar lá para quem tiver curiosidade e eu vou deixar lá também um mapa que algumas pessoas já receberam por e-mail explicando um pouco quais histórias estão dentro de quais histórias, porque eu sei que pode ficar um pouco confuso. Na quarta-feira também eu cometi um erro, eu falei que eu iria terminar a história do segundo derviche e na verdade ela não terminou, ela só foi suspensa para que ele contasse a história de hoje e depois ela vai ser retomada, então me desculpem pela confusão. Bom, acho que os recados de hoje são esses, eu não vou me alongar muito porque a história de hoje é um pouco comprida, então vamos dar sequência às nossas histórias. Conta-se, ó gênio, que havia em certo povoado dois vizinhos que viviam em casas geminadas. Um deles tinha uma vida muito próspera e tudo o que ele tocava crescia e se desenvolvia. Mas o outro não conseguia prosperar em nada e com o tempo ele foi ficando cada vez mais invejoso do seu vizinho, a tal ponto que começou a perder o sono e o apetite. Os rumores daquela inveja, então, começaram a chegar aos ouvidos do invejado, e ele, com medo do mal olhado, resolveu se mudar dali. E assim o fez. Juntou suas coisas, saiu daquele lugar e foi procurar outra cidade para viver. E chegando a essa outra cidade, ele encontrou um terreno muito bonito, onde havia um poço, e decidiu ficar por ali. Comprou o terreno e construiu ali um monastério e passou a viver ali adorando a Deus. Com o tempo, ele foi abrindo as portas do monastério para receber os pobres da cidade e começou a cuidar deles. E a fama da sua generosidade foi se espalhando ao ponto de chegar aos dignatários da cidade, que começaram a visitá-lo para lhe pedir conselhos, pois ficavam admirados com o quanto aquele homem era sábio e generoso. A sua fama, então, foi se espalhando tanto que ultrapassou os limites da cidade e chegou ao vilarejo onde vivia o invejoso. E ele, decidido a acabar de vez com o invejado, partiu e foi até a cidade onde o invejado vivia e procurou o monastério. Lá ele foi recebido com muitas honrarias e muitas alegrias, mas nada conseguiu torná-lo uma pessoa melhor e mais compassiva. Então ele procurou o invejado e lhe disse: "Venha comigo passear pelo monastério porque quero te contar um segredo." E o invejado se levantou e o acompanhou. Mas então o invejoso disse: "Peça aos pobres da cidade que fiquem em seus quartos, porque eu quero te contar um segredo, mas não quero que ninguém escute." E o invejado assim fez, e pediu a todos que esperassem em seus quartos. Os dois, então, foram andando até o jardim onde havia o poço, e chegando lá, o invejoso jogou o invejado no poço e achou que o tinha matado. Satisfeito por finalmente ter se livrado do invejado, o invejoso foi embora. Mas o invejado não morreu, porque havia no poço gênios que gostavam dele e que apreciavam as suas orações. Os gênios, então, o seguraram e um deles se voltou para o invejado e perguntou: "O que aconteceu? Você caiu no poço?" E o invejado disse a ele: "Não, existe um homem que morava numa casa vizinha à minha que sempre teve inveja da minha prosperidade. E ele veio até aqui, pediu para entrar no monastério e então disse que queria me contar um segredo e nós viemos até aqui. Mas, na verdade, ele só queria me jogar aqui no poço, esperando que eu morresse." O gênio então disse a ele: "Ora, mas isso não é justo, você não merece um destino desses. Aliás, vou te fazer uma proposta. Vou tirar você daqui do poço
e vou te ajudar a se tornar um homem muito rico. E em troca, eu só peço que você continue a cuidar dos pobres da cidade e a adorar a Deus. O invejado disse então que aquilo não era nenhum problema, porque ele queria continuar adorando a Deus e cuidando dos pobres. O gênio então o tirou do poço e disse a ele: existe um gato preto que vive aqui no monastério e que tem no final da cauda um círculo de fios brancos. A filha do sultão encontra-se nesse momento possuída por um gênio maligno e em breve ele virá visitá-la para lhe pedir ajuda. Eu lhe digo então o que você deve fazer. Encontre o gato, retire de sua cauda 7 fios brancos e, quando a moça chegar aqui, eu preciso que você coloque os fios num incenso. E desse modo, o gênio que a possuiu vai sair do corpo dela. O invejado, então, fez como o gênio havia dito, voltou ao monastério e ficou ali esperando, até que realmente, poucas horas depois, o sultão apareceu e pediu para falar com ele. O invejado, então, disse ao sultão: eu sei o que você veio fazer aqui. E o sultão perguntou: ah, é? E o que você acha que eu vim fazer aqui? E o invejado respondeu: sua filha encontra-se possuída por um gênio maligno e você veio até aqui para saber se eu posso ajudar. O sultão ficou muito surpreso e perguntou: e então, você pode me ajudar? E o invejado disse: sim, eu posso. Mande seus guardas trazerem sua filha até aqui e eu vou livrá-la desse gênio maligno. E assim o rei fez. Pediu aos seus guardas que buscassem a filha e ficou ali esperando no monastério. Enquanto isso, o invejado saiu à procura do gato e logo o encontrou, pegou o gato no colo e tirou de sua cauda 7 fios brancos. Quando ele voltou à presença do sultão, a filha do sultão já havia sido trazida até ali e estava esperando, sentada e amarrada, parecendo muito fraca e doente. O invejado, então, queimou os 7 fios brancos num incenso e, no mesmo momento, um gênio horrível saiu de dentro da cabeça da moça e ela desmaiou naquele mesmo instante. Mas, quando ela acordou, ela estava corada e parecia ter voltado ao seu normal. E o sultão, chorando, abraçou a filha e em seguida pôs-se de joelhos na frente do invejado e beijou suas mãos, perguntando o que poderia fazer para recompensá-lo por ter salvado sua filha. Mas o invejado, que era um homem muito bom, disse: eu não preciso de nada. Por mim, o que eu fiz foi o suficiente. A única coisa que eu lhe peço é para que você ajude a manter o monastério, para cuidar dos pobres da cidade. E o sultão assim fez, e lhe deu muitas moedas de ouro para que ele pudesse ajudar os pobres da cidade. Mas o sultão, achando que aquilo ainda era pouco, disse ao invejado: eu quero te dar uma recompensa pelo que você fez e pela sua generosidade com os pobres da cidade. Então, eu te ofereço a mão da minha filha, se ela consentir em casar com você. E a jovem, muito feliz porque havia sido livrada do gênio maligno, aceitou o pedido de casamento oferecido pelo pai ao invejado. Os dois, então, se casaram numa linda cerimônia. E pouco tempo depois, quando o vizir do sultão morreu, ele decidiu que faria do genro o seu vizir de maior confiança. E anos depois, quando o sultão morreu, a sua coroa foi passada ao invejado, que se tornou um rei muito bom, muito generoso e muito sábio, que realmente, como havia prometido ao gênio, começou a cuidar dos pobres da cidade, indo todas as semanas até o monastério para cantar e fazer orações ao redor do poço. Certo dia, quando o rei saiu pela cidade com seu séquito para ver se estava tudo em ordem e se havia alguém passando necessidades, ele encontrou o invejoso num estado de lástima, transformado num mendigo que vagava pelas ruas da cidade. Ele então disse aos seus guardas: peguem aquele homem sem machucá-lo, sem ameaçá-lo e levem ele ao palácio. Lá eu estarei esperando por vocês.
E assim os guardas fizeram. Pegaram o invejoso e o levaram à presença do rei no palácio. O rei, então, lhe entregou um saco de moedas de ouro e disse: Eu o perdoo por tudo o que você me fez. Pegue esse ouro, vá para sua casa e reconstrua a sua vida, pois o mal se paga com o bem, e eu espero que você tenha aprendido a sua lição. Terminada a sua história, o segundo derviche voltou-se então para o gênio e disse: Pois então, você não acha que devia me perdoar como o invejado perdoou o invejoso? E o gênio respondeu: É uma bela história, mas nada disso me fez mudar de ideia, e eu não vou deixar você sair dessa situação sem que você seja punido. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazade então disse: Como são belas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Sheriar, curioso com o destino do segundo derviche, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.